O que é a felicidade para Thiago Negro? Puta, cara? é difícil dizer o que é felicidade. Porque eu acho que as pessoas elas confundem muito. Felicidade com material, será? Não, o prazer com a felicidade. Ah. Aí que é onde a gente começa a errar. Eu trabalho 24 horas, tá? Mas a maioria das pessoas não. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas não trabalham. A maioria das pessoas elas são empregadas. E geralmente quando se faz essa pergunta, as pessoas pensam nisso. O número de horas que eu passo empregado no meu serviço, não é? Eu sei o porquê eu faço o que eu faço hoje. E já que eu sei o que eu faço e o porquê eu faço, né, eu multiplico um talento dentro de mim. Então eu acredito que eu estou servindo de alguma forma o meu propósito, não é? Diferente daquelas pessoas que não sabem o porquê fazem ou não têm uma motivação do porquê eu fazer além do seu capital e acabam vendendo a sua hora para outra pessoa. Então elas estão realizando o propósito de outra pessoa, não é? Então como eu sei o que eu faço, cara, 24 horas do meu dia, cara, eu trabalho. Mas também Entendeu? tem a beleza de você trabalhar numa instituição, numa corporação, trabalhar para alguém, né? Vender o seu tempo e entender que o seu propósito ali dentro, mesmo vendendo o seu tempo, também tem uma mudança no mundo, né? Você Então, pode ser um o empregado que- com propósito. Não, com certeza. Mas aí, isso daqui eu acho legal. Só que aí, na minha concepção, esse não é o empregado. Esse é o trabalhador. Ver o trabalho dele. É porque o empregado é o cara que tá atrás de um negócio que ele não tem, ele não sabe direito o porquê que ele tá fazendo o que tá fazendo. É um cara que tá lá vendendo a hora e tanto faz se é essa empresa, se é aquela, se é a outra, tanto faz. Sim, é. Para mim, o trabalhador, ele tá multiplicando o que ele tem, não indo atrás do que ele não tem. São coisas diferentes. Sabe uma coisa interessante? Já percebeu que as pessoas usam uma expressão completamente sem sentido para atribuir um acaso? As pessoas elas falam assim, ó, putz, você fez isso daqui de propósito. Você fez aqui de propósito, né? E no final das contas, o de propósito tem a ver com acaso, né? Tem a ver com uma coisa muito diferente do que a concepção de propósito, de fato, não é? Então, o de propósito, pô, ele fez um negócio, putz, isso daqui você fez de propósito. É quase que uma mistura de sem querer com, né? E o propósito, ele de fato, ele tem sentido pra você. E as pessoas, elas não... Muitas vezes passam muitos anos da sua vida trabalhando, né? E não sabem por que fazem o que fazem. Lá na frente se arrependem. Muitas Sim. vezes, né? Sim. O que é a felicidade para Thiago Negro? Puta, cara? é difícil dizer o que é felicidade. É difícil... Nintendinho Switch. Aí que é onde a gente começa a errar. Porque eu acho que as pessoas, elas confundem muito. Felicidade com material, será? Não, o prazer com a felicidade. Ah, isso é Não importante. Importante pra caramba. Diferença de prazer Então, e felicidade. eu vou para um pouco do que seria a minha definição, uma definição particular e um pouco da definição bíblica para isso. Talvez seja um pouco diferente da definição científica para felicidade, né? Mas para mim, né, o prazer, e que geralmente é o que as pessoas acham que estão buscando, tem a ver com a carne, não é? Então as pessoas, elas querem comer, querem beber, querem ter dinheiro, querem ter posse. Isso daqui não é felicidade, isso daqui é prazer. Satisfaz muitas vezes o seu eu carnal, não é? Na minha concepção, a felicidade, ela tem a ver com o seu eu espírito, ela tem a ver com algo que é eterno, ela não tem a ver com a finitude, ela tem a ver com o infinito, ela não tem a ver com o momento presente, ela tem a ver com o destino, não é? Então, eu não saberia definir exatamente o que seria felicidade, mas eu saberia dizer que o medo talvez seria o oposto da felicidade, porque eu vejo que tem muita gente buscando a felicidade, mas se aconselhando com medo. E quando você se aconselha com o medo, você esquece que o medo, ele existe em nós muitas vezes para nos causar uma espécie de paralisia. O medo, ele nos mantém estagnados. O medo, ele faz a gente querer fugir das coisas. O medo, ele te afasta do seu destino. E para mim a felicidade tem muito mais a ver com o destino e o depois do que o prazer que é imediato e é carnal. Entende? Então para mim existe essa dualidade, né? E essa frase que o Pioneers falou que é muito bacana, né? De a gente tem duas vidas, a gente geralmente descobre a segunda vida, né? Ao descobrir que a gente começa a viver a segunda vida quando a gente descobre que a gente só tem uma, né? Para mim isso daqui aconteceu quando eu descobri que existe algo além, algo depois, não é? Quando eu descobri que isso existe, aí eu passei a entender e buscar e viver a felicidade de outra forma. Então tudo que eu conquistei materialmente não me proporcionou felicidade, pela definição que eu a tenho hoje. Mas antes disso, tudo que eu tinha era felicidade.
O problema é que muitas vezes eu vejo até de uma forma banal as pessoas dizendo que o dinheiro não traz felicidade, mas a maioria das pessoas que falam isso, elas nunca têm dinheiro. Então elas estão dando uma opinião totalmente sem nenhum cabimento. Então assim, no momento que eu atingi esse momento financeiro superior, uma espécie de liberdade, eu pude entender que de fato ele não trazia, porque continuou sobrando alguma coisa aqui dentro. E que, na minha concepção, né, ela seria a resposta para isso, ela estaria na felicidade que não tem a ver com a carne. Então, cara, isso aqui é um pouco da reflexão que eu tenho feito, e eu até muitas vezes me pego refletindo se eu sou feliz. Eu não sei dizer se eu sou feliz. É, eu também não sei se eu sou feliz. De verdade, assim, eu sei que... Os caras foram pra... Eu sei que eu busco a felicidade. Eu busco a felicidade. Eu sei que eu estou no caminho da felicidade. E parece simples dizer que não, mas a felicidade independe do momento, dentro de você e tal, mas não sei, cara. Eu não sei, eu sei que eu estou no caminho. Mas não sei se eu sou feliz, cara. Mas eu sei que eu tô no caminho. O ponto é que não é uma coisa simplista, não é? As pessoas, elas simplificam. Talvez eu esteja errado em complicar, não é? Mas é que pra mim existem muitas camadas de profundidade nisso. Tá certo. Entendeu? É que, no final das contas, acho que não é só a intenção que importa. Porque eu tenho intenção de te amar. No momento que eu tenho opções, eu posso fazer isso com você ou com aquela pessoa. E aí eu faço isso com você. Cara, legal, eu tive a boa intenção. No final da vida, eu vou estar com a consciência tranquila. Mas aquela outra pessoa, não essa daqui, aquela outra pessoa que seria impactada por essa, não vai estar bem. Porque no final das contas, eu não tomei uma atitude inteligente dentro das possibilidades que eu tinha de amar as pessoas. Então eu acho que o seu impacto vai ser menor. Você vai ter uma boa intenção. Você vai estar com uma consciência tranquila. Mas terão pessoas que talvez nunca recebam isso porque a gente não fez de uma forma... que talvez esteja colocando muita racionalidade nisso. Mas talvez... Você tá fazendo um pensamento muito lógico. Não, é porque pra mim o amor é um processo. Pra mim o amor, assim, é diferente da paixão. Por exemplo, o João, tenho certeza que ama a esposa. Mas se eu perguntar o dia exato que você passou a amá-la, isso deixou de ser uma paixão, talvez vai ser difícil você saber qual foi esse dia exato, né? Então o amor é um processo, é uma construção. Encontrei Deus, amo Deus. Cara, é um processo. É uma coisa, sempre é um processo, né? Então eu acho que você escolhe amar. Tem sempre uma dualidade nas coisas, né? Então, pô, eu sou a canequinha também que leva um pouquinho de água para a vida dos outros. Mas eu poderia levar muito mais. Então, se eu poderia levar muito mais, pô, será que aquilo não seria felicidade? E eu levar um pouquinho de água não é o que seria a definição de felicidade, por mais que seja um caminho para chegar lá? Tem muita complexidade na vida. Tem. Tem muita complexidade, tem muito aprendizado. A jornada é longa.